Bom, acho que já tá ao vivo aí, né? Quem for chegando vai me avisando se tá me ouvindo, se o som tá bom, se tá tudo bem. Bom, aqui tem um negócio para clicar aqui. Ah, tá, já chegou aqui o Luciano. Então eu vou chamar ele aqui agora. Pronto. Vamos aguardar ele agora então. Bom Ah, dia, agora paz. melhor. Bom dia. Tudo bem? Melhor agora. Pois é, né? E aí, como é que tá? O pessoal tá Rapaz, chegando aí? o nosso amigo aí, Apologia do Cristianismo, a Mari, Pois é, Gabriel. aos poucos o Instagram vai chamando o pessoal e a gente vai batendo nosso papo. E aí, tudo bem, cara? Como é que vocês estão aí nessa quarentena aí, nesse isolamento aí, você, a família? Graças a Deus a gente está bem, né? As crianças que estão um pouco agitadas, né? Normal, duas crianças, um de 8, outro de 10, né? Mas a gente tem procurado aproveitar ao máximo, né? O pessoal aí fala que tempo é dinheiro, mas na verdade Deus nos deu o tempo para a gente aproveitar, né? Uma certa ocasião até falei que se a gente for escravo do tempo, a gente não tem como se achegar a Deus. E a gente tem que aproveitar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Enxergar nas coisas teoricamente ruins, né? E extrair aquilo que possa ser positivo, como a internet, né? Tem gente que fala que a internet é do mal, e nesse momento aqui a gente está provando que a internet é algo que pode ser servida para o bem. Pois é, você sabe que a gente faz esse trabalho na internet já tem mais de 7 anos, né? E, Sim, rapaz, há muito tempo atrás, agora mais para perto não, mas muito tempo atrás, muita gente achava mesmo que era só do diabo, que não dava para sair nada de bom daqui. Na verdade, agora a gente está até aproveitando o conhecimento e os seguidores que a gente adquiriu nesse tempo, não aproveitando os seguidores, né? Mas sabe, ficou até mal essa, essa colocação. Mas aproveitando o conhecimento desse tempo que a gente pregou o evangelho pela internet, para, nesse momento de quarentena, fazer o evangelho chegar a mais pessoas, né? O evangelho de Cristo, o evangelho sem barganha, o evangelho da graça de Deus, de um Deus bom que nos dá muitas coisas que nós precisamos, porque Ele é bom, porque Ele nos ama, que atende às nossas orações, porque Ele é bom, porque Ele nos ama, e não porque a gente pode, como pequenos que somos, comprá-lo. A gente pode conquistá-lo com o nosso coração, mas não comprá-lo, não é verdade? eu costumo, meu amigo, falar o seguinte, né? Você é pai, eu também sou pai. Já pensou se nossos filhos chegassem assim, o senhor tem que me dar? Eu ia colocar ele no lugar dele, rapaz. Pois é. Eu ia colocar ele no lugar dele. Então, assim, o meu filho, pela atitude dele, eu vou abençoar ele. Eu vou abençoar ele, educando ele da forma que tem que ser correta. Não por baganha, mas por amor. E da mesma forma, ele tem que vir a mim, não porque eu posso dar algo a ele, mas porque eu sou tudo na vida dele, eu sou referência na vida dele. Né? O pai tem que ser referência na vida do filho e nós temos que olhar para Deus como a nossa referência. É isso Olha, eu aí. estou muito contente, eu estou muito contente mesmo, entendeu? Fiquei muito ansioso, né? Jesus fala para a gente não ficar ansioso, mas eu fiquei ansioso por esse momento, porque a gente se conhece a longa data, né? É Há muito muito, longa. a Quanto mais o gente. tempo passa, mais a gente vai perdendo a conta, né? E o pior não é isso, o pior é que quanto tempo passa, a gente vai ficando mais jovem, sabia disso? Pois é. A gente não Mais mudou jovem? nada. Oi? A gente não mudou nada. Entendeu? Pois é. Eu só fico com um pouco de barba aqui, mesmo assim a barba não cresce muito, ó. E graças a Deus, sempre, né, firmado nas promessas, né? Isso que é o mais importante. Isso Eu costumo dizer que é óbvio, né? Não se chega ao céu, não se ganha
apesar do reino de Deus ser tomado à força, isso aí tem um outro sentido, mas não se ganha a salvação com as nossas obras, com o que a gente faz para Deus, né? A salvação vem de graça pelo que ele fez para nós. Mas o sinal de que alguém realmente foi salvo por Deus é que esse alguém permanece em Deus, né? Que esse alguém, por mais que aqui ou lá erre, tenha alguma coisa errada, como eu tive muitas vezes, você deve ter os seus, mas a gente continua firmado, porque quem nos firma é o Senhor, né? É Eu também estou verdade, muito feliz, né? é verdade. E assim, como é que eu posso falar? A, a gente vê nessa caminhada, né? Eu tenho uma caminhada, eu acho que praticamente ao mesmo tempo, né? 20 anos de evangelho, né? A gente sabe que a gente viu muitas pessoas, né, Rafael, do nosso lado, muitas pessoas que entraram, que caminharam, mas no decorrer do percurso, por algum momento, ou elas olharam para o homem, ou elas, conforme fala, né, da semente, né, que uma caiu no caminho, outra foi sufocada, e a gente não vê, né, aquelas pessoas que outrora começaram conosco e hoje a gente vê pessoa saiu, pessoa não querendo nem mais saber da fé e a gente pergunta o porquê, né? A gente pergunta o porquê, mas a gente vê porque a pessoa talvez não estava com o coração no Evangelho, estava buscando aquilo que teoricamente o Evangelho pode dar, né? Entre aspas, colocando dessa forma, né? Porque eu fico às vezes imaginando assim, rapaz, parece uma utopia, não parece? Seja sincero, parece uma utopia, porque o nosso culto tem que ser racional. Aí Paulo chega e fala assim: nem mesmo a morte, nem a vida, nem mesmo Satanás, nada pode nos separar do amor de Deus. Aí tu olha aquilo ali e fala: não, não é possível. Só que ele teve o quê? Bagagem para falar aquilo. Com Paulo teve certeza. bagagem. Porque o que aquele homem sofreu, meu amigo? Aí a gente faz a pergunta: será que será que você, será que a igreja de Cristo ela está preparada para sofrer? Porque na época do Império Romano, né, as pessoas foram queimadas vivas. Eram usadas para iluminar Roma, né? Como tochas, inclusive. Como tochas. E elas não negaram Cristo. Não negaram. Lógico, a gente aqui não está falando que somos perfeitos, que somos super-homens, porque não existe isso. Não existe isso, né? Se a gente tentar fazer de tudo para se mostrar uma santidade, a gente está errando nisso, né? Mas a gente, cada dia mais, temos que se apegar à palavra de Deus, porque ela é o combustível da nossa fé. Pois é, deixa eu aproveitar o que você está falando aí. O pessoal aqui do Muro do Evangelho que não conhece, se inscreve lá no Instagram, @Luciano Vinhais, né? Na verdade, vai ter aí em algum lugar, eu acredito, o Instagram dele para você achar, né? Mas que ele tem um trabalho chamado Fé Avivada, um ministério chamado Fé Avivada. E outro dia a gente estava conversando por áudio aqui no WhatsApp. No WhatsApp foi até quando eu o convidei para fazer essa live aqui. E ele estava me falando sobre a importância, né, da nossa fé ser avivada nesse momento, ou seja, ser uma fé que é avivada e permanece viva, ou seja, não adianta nada o avivamento emocional apenas, né? O avivamento com técnicas de manipulação que às vezes muitas igrejas fazem, mas ele se esvai. E tem um avivamento que às vezes Deus dá, só que nós não cultivamos. Nós temos a nossa parte a fazer, né? A palavra de Deus é comida. A gente tem que comer. Se a gente não faz, como é que a gente quer que o espírito seja mais forte do que a carne? Se a gente fortalece a carne todo dia, vivendo nesse mundo, e tem que viver, porque Paulo diz, se não quiser conviver no mundo, você tem que sair dele, né? Então, mas essa convivência no mundo faz o quê? Com que a carne vai ficando fortalecida. A gente vê coisa errada daqui, coisa errada dali, vai alimentando a nossa vida, e aí chega em casa, não lê a Bíblia, então faz aquela devocional de 2 minutos ali, vai dormir orando. Não estou aqui julgando, um tem mais tempo, outros têm menos,
mas se a gente não se alimenta, se a gente não ora, óbvio que a nossa fé não fica avivada, porque e a culpa disso não é de Deus, né? Mas enfim, aproveitando isso, meu amigo, o intento dessa live foi realmente a gente bater esse papo, conversar. E o pessoal que está entrando aí, eu não sei porquê, acho que o Instagram não está notificando muito, não. Mas, enfim, quem estiver aí, manda para outras pessoas, que no final a gente vai responder algumas perguntas aqui, se alguém tiver, é óbvio. Mas eu quero deixar com você aí para você nos dar uma palavra nesse sentido que o Senhor colocou no seu coração. E eu acho que você já estava começando pela linha do que Deus colocou no seu coração, então por isso que eu interrompi. Tá bom? Vai lá. Não, tudo bem, meu amigo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, a minha primeira live que eu estou fazendo, um pouco ansioso, um pouco nervoso, é normal. Agradecer a você, meu amigo, pelo convite, pela confiança, e agradecer a cada pessoa que está permitindo que tanto eu quanto você possa entrar na casa dela ou no trabalho dela, onde quer que ela esteja, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus chegue até você, né? O Senhor Jesus, ele disse que quando um servo dele chegasse e falasse sobre a paz, e aquela pessoa recebesse a paz, ali repousaria a paz. Então, que nesse momento a paz de Deus possa chegar até essa pessoa. Amém. Meu amigo, eu fiquei, desde o dia que você me convidou, acho que foi no sábado, domingo, não recordo, eu fiquei assim, meu pai, a responsabilidade é grande de poder entrar na casa de uma pessoa. A gente não está falando com legumes. Até com legumes a gente tem que ter cuidado, né? Porque se deixar cair, vai fazer uma ferida, ele não vai servir para alimento. Eu falei, a gente está tratando da noiva de Cristo. Então não pode sair qualquer coisa da nossa boca, né, Rafael? E eu falei, meu pai, nos usa para que a gente possa, de alguma forma, mesmo dentro da nossa limitação, porque somos falhos, somos humanos, somos pecadores, né, justificados em Cristo, mas somos pecadores, falhos, e não somos melhores que ninguém. Mas eu falei, meu pai, me dá uma palavra. E você sabe que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Né? As pessoas deram a vida para que hoje nós tenhamos a Bíblia na nossa casa. E eu li a palavra, aquela palavra vinha de encontro no meu coração, mas não era aquela palavra que era para ser falada aqui. E o meu pai, o que eu vou falar? Eu preocupado. Eu não sou muito, vou ser sincero, eu não gravo versículo assim, está escrito em Mateus 6,36. Eu não gravo, eu sei falar, né, o espírito da palavra, mas eu não gravo onde está, que nem tem vários pastores aí que vão recitando, Provérbios 10, não sei o que lá, e falam o que está escrito. Eu não consigo gravar muito isso. Mas eu não consigo fazer esboço, por incrível que pareça. As palavras vão vindo, eu creio que é o próprio Deus, porque Jesus falou que o Espírito Santo nos faria lembrar, né, das coisas, ele é o Espírito da verdade, e a gente vai falando. E eu tomando banho, rapaz, eu falando, meu pai, o que eu vou falar para essas pessoas? Me veio um versículo na cabeça. Eu falei, olha, é para eu falar isso? É meio engraçado eu falar isso, mas eu vou falar, né? Está em Filipenses 4, o versículo também é o 4. Diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Aí eu falei, caramba, meu Deus, a gente está numa pandemia, pessoas morrendo, se eu falo para se alegrar. Só que a gente vai voltar no começo da nossa conversa, que quem falou isso, instruído pelo Espírito Santo, foi quem? Paulo. Então ele ensinava a igreja a se alegrar em quem? Em Deus. Eu tenho a minha necessidade, o senhor tem a sua necessidade, todos que estão aqui presentes têm uma necessidade. A necessidade de trabalhar, de pagar contas. Isso é normal, isso daí não difere se a pessoa é brasileira, se é norte-americana, isso daí é em todo mundo. As pessoas têm necessidade. Se as pessoas colocam a esperança no dinheiro, elas vão cair em desgraça.
Porque nesse momento ninguém sabe o que vai acontecer. E até Ninguém sabe. inclusive quem tem muito dinheiro não tá tendo ar para respirar às vezes, né? É verdade. Tá A dando pessoa valor tem aí. dinheiro, mas não tem como resolver. Se a pessoa estiver lá numa maca, né? Se ela conseguir uma maca, né? Lógico que quem tem dinheiro tem mais facilidade, mas o dinheiro não tem o poder de livrá-la do Covid-19. Não tem. Não dá o ar para Porém, respirar. não tem. E só vem do Porém, alto. só vem do alto. Então, se a minha alegria está em Deus, eu vou fazer o quê? Que a minha memória venha trazer o que? Esperança. Aí vai entrar a fé avivada, amigo. Vamos lá. Eu acredito no seguinte: essa palavra, várias pessoas deram vida por ela. Várias pessoas deram a vida por ela. O próprio Senhor Jesus, ele não escreveu nada. Você viu alguma coisa escrita por Jesus? Então, escreveu na areia e a gente não sabe o quê. Não sabe o que, né? Ele escreveu, é verdade. Ele escreveu na areia, a gente não sabe o que. A gente até Mas imagina. a Eu gente até até imagina. imagino, talvez. Tem gente que diz que ele estava escrevendo os pecados daquele pessoal lá, que estava lá É, apontando. Mas a gente não sabe, né? é verdade. Então, essa palavra aqui, ela ficou como um testemunho para você, para mim, para todos nós. Aí, como a gente vai lendo a palavra, eu me recordo por que a gente coloca aquela. Por que a gente teve essa vontade de colocar fé avivada? Porque a palavra de Deus ela fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu não posso ler a palavra de Deus como se fosse um gibi. Eu tenho que interpretar a hermenêutica dessa palavra. Peraí, sem fé eu não posso agradar a Deus. Significa que se eu tiver fé, eu agrado a Deus, correto? É simples. Na verdade, Mas se eu tiver fé, eu posso agradar, né? É o começo de tudo. É como se fosse a porta, né? é a porta. Aí eu falo assim, tá, mas como eu vou ter fé? Aí está escrito lá que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de quem? Tem umas traduções que fala ouvir a pregação de Cristo. Então, eu tenho que me alimentar o quê? Da palavra. O medo, a dúvida, vai vir para todo mundo. Eu tenho que dar ouvido o quê? Aquilo que me traz esperança. Aquilo que alimenta a minha alma. Aí uma coisa vai puxando a outra, Rafael. Porque quando Jesus ele foi batizado por João, inclusive João não queria nem batizar Jesus, né? Falou, eu que tenho que ser batizado, tu vem a mim? Aí ele, a justiça tem que ser feita. Então ele foi batizado. Foi revestido pelo poder e foi conduzido pelo próprio Espírito, não foi pelo diabo, não. Foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Olha só, às vezes a pessoa fala Para assim, ser pô, tentado pelo diabo. para ser tentado pelo diabo. Aí às vezes a pessoa fala assim, eu estou passando no deserto do diabo, rapaz, não. O deserto é onde nós vamos provar o nosso caráter. Em Deuteronômio 8:3 fala lá, né? Que as pessoas foram conduzidas ao deserto para provar o coração delas. Deus quis provar. Tanto é que Jesus falou: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque o alimento, ele vai alimentar o quê? O meu corpo. Mas o que vai alimentar a minha alma? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não sai da boca de Deus e volta vazia. Ela cumpre aquilo que ela determinou. Então ele determinou o seguinte, que nós seríamos ricos. Não. Ele determinou que ele iria para junto do Pai e não nos deixaria o quê? Sozinhos. Órfãos. Então, peraí. Nos enviaria um outro consolador. Outro de mesma forma, de mesma substância. Olha só. Exatamente. De É a palavra mesma... outro, né? Você está se referindo ao grego do outro, que quer dizer outro igual a mim, né? Outro igual a mim. Outro de mesma semelhança para ficar ao vosso lado. Alo paractus, né? Então, o que acontece?
Então, poxa, eu recebo essa palavra. Pô, peraí, Deus está comigo. Ah, mas está nessa pandemia. Mas espera aí, ele falou que está comigo. Imagina uma coisa. Você está andando, vou botar o presidente da República, tá? Ele está andando, fica aqueles guardas ali, aqueles melhores policiais ali. Ele está bem seguro, não está? Teoricamente. Humanamente falando, sim. Imagina você estando com o Espírito Santo ao teu lado, contigo, te guiando. É muito forte isso, rapaz. Isso é muito forte. Aí a gente imaginou o seguinte: por que fé avivada? A fé é certeza. E a avivada é vivo, é mais intenso. Mas quem tem que fazer que essa fé avivada esteja acesa dentro de mim? Eu tenho que cultivar. Se eu for no médico e o médico falar assim, Luciano, você tem que tomar esse medicamento. Eu dei ouvido o que ele falou. Porém, eu não obedeci o que ele falou. Vai fazer diferença na minha vida? Nenhuma. Não Na vai. verdade, vai fazer diferença para a própria condenação, porque quando a doença piorar, você vai pensar, poxa, eu sabia que tinha que tomar um remédio, não tomei. Que burro que eu sou, com perdão da palavra. Né? É É, exatamente o que acontece. Quem ouve a palavra e despreza, isso é para sua própria condenação. Por isso que a lei, apesar de não salvar, era importante para mostrar a todos nós que todos nós estamos perdidos, estávamos perdidos e estão é perdidos verdade. aqueles que não recebem o sacrifício de Cristo e não confiam nele para a salvação. Então, meu amigo, o que que eu falo? O que que eu tento fazer para minha vida e quero orientar essa pessoa? Se ela ficar alimentando essas palavras de morte, ela vai duvidar. Ela vai duvidar que Deus não é com ela, ela vai duvidar que a fé é uma teoria. Porém, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, eu coloquei até o símbolo lá, que é uma Bíblia aberta e sai uma luz. Por quê? Porque realmente, quando aquela mulher hemorrágica falou assim, se eu pelo menos eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Engraçado que Jesus estava passando, todo mundo estava tocando em Jesus, ele faz uma pergunta até meia bizonha engraçada, né? Quem me tocou? Os discípulos, por que ele tocou? O senhor está aqui na multidão, todo mundo lhe tocou. Ele, mas eu senti sair virtude, poder de mim. Então, essa fé, ela não é uma fé especial para um ou para outro. Nós temos que cultivar essa fé. Cultivar o seguinte, que ele prometeu estar conosco, independente da situação que nós estivermos, nós não seremos desamparados. Quando eu falo desamparado, às vezes a pessoa pensa assim: ah, então quer dizer que tudo vai mudar, que eu vou arrebentar, que eu vou fazer. Eu estou falando que ele não vai te desamparar. Estevão, ele morreu apedrejado. Mas não Deus desamparado. não foi desamparado. Ele não foi desamparado. Ah, então o senhor está falando que todo mundo vai morrer? Eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo o seguinte: quando a pessoa ela acredita, que nem os amigos de Daniel na cova, lá na fornalha, né? Eles não se curvaram. Imagina isso hoje. Vocês vão ter que se curvar para comer. Está prestes a chegar, né? Pelo jeito. Vai ter que se curvar para comer. E aí? Ou se curva para comer ou não se curva. Aí vai acontecer o seguinte: aquele que se curvar vai ter comida. Mas quem não se curvar? Aí eu não sei o que vai acontecer. Se vai ser metralhado, se vai ser jogado na fornalha. Eu só sei de uma coisa. Eles falaram, se Deus quiser. E eles Se a gente, foram. E eles se ele foram. E se quiser nos eles tivessem livrar, ele livra. morrido, Se ele não quiser livrar, se a eles gente tivessem, não se dobra. e se eles tivessem morrido, eles não teriam sido envergonhados. É isso que nós, que eu, que você, que todos nós temos que entender. Que a nossa fé, ela precisa estar apoiada em Cristo.
ela precisa estar apoiada em Cristo, nas promessas de Cristo. Entendeu? Tem várias palavras que falam: não se preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã vai trazer o seu próprio mal. Vai adiantar alguma coisa eu pensar: caramba, como é que vai ser o dia de amanhã? Não vai adiantar nada, só vai me trazer ansiedade. Sabe o que eu tenho feito, Rafael? Eu dobro os meus joelhos e falo assim: meu pai, está escrito, o teu servo Pedro falou: lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades. Então, meu pai, eu estou lançando diante do Senhor a minha ansiedade. Eu estou lançando diante do Senhor as minhas preocupações. Eu estou lançando diante do Senhor as minhas necessidades. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei que eu tenho conta para pagar, eu tenho que comer, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive. Amém. O meu Redentor vive. Então, assim, é complicado. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não. Mas a gente tem que confiar. Se a gente não confiar nessa palavra, não vai ter ninguém que vai nos fortalecer. Mas é exatamente por isso, me perdoa a interrupção, é exatamente por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Né? Nós não podemos deixar que a nossa convivência nesse mundo o tempo todo é adultério, e se você liga a televisão é morte, se você olha na rua uma pessoa morta e a outra fazendo selfie, o amor se esfriando, o mundo o mundo com a sua decadência no maligno alimentando os nossos sentidos humanos o tempo todo, e a gente não alimenta o nosso espírito com a palavra de Deus, não ora, não tem relacionamento com o Senhor, a gente não vai conseguir crer nisso, né? Porque a gente vai olhar para quê? Para o físico, né? E as coisas que são vistas, como a gente sabe, são passageiras. E a gente deve. E interessante que quando Paulo fala isso aos Coríntios, ele diz que nós não devemos fixar os olhos nas coisas que são vistas. Né? Não, ele não falou que a gente não pode olhar para as coisas que são vistas, não, tem que ficar cego, né? Como é que eu não vou olhar para as coisas que são vistas? Eu estou vendo, o problema está acontecendo comigo, está aqui do meu lado, a conta chegou aqui, o boleto eu não paguei, ou seja o que for o problema, né? Só que a gente não pode fixar o olhar ali. Ou seja, qual que é a alegoria disso? A alegoria, né? É uma aplicação mesmo, um exemplo de aplicação. Eu olho os problemas, eu olho as circunstâncias, eu sei do que está acontecendo, não sou um alienado, mas os meus olhos não estão fixados neles. Eles estão fixados aonde? No que não pode ser visto. Porque aí ele completa, né? Aquilo que não pode ser visto é eterno, né? Então, com os olhos fixados em Cristo, a gente pode, eu costumo dizer assim, a gente de vez em quando baixa os olhos para viver aqui nesse mundo, só que o cristão ele precisa devolver os olhos para Cristo o tempo todo. E esse devolver os olhos para Cristo é, na verdade, a nossa busca diária, a nossa vida em oração, o nosso amor pela palavra de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está devolvendo os olhos para Cristo. A gente teve que olhar aqui para viver no mundo, mas a gente devolveu para lá. Desculpa a interrupção, mas eu lembrei disso. Não, eu gosto desse bate-papo porque o nosso coração, que nem naquele dia o senhor falou, ele fica, né, ardendo. Quando o senhor falou aí, eu me veio uma passagem que fala, né, que aqueles que olharem para ele ficarão radiantes. Ficarão radiantes. Se eu não me engano, não sei se é Salmo ou se é Jó. Fala sobre essa palavra. Ficarão radiantes. Não tem como ser decepcionado por ele. Porque imagina só. Um homem pecou. Devido a esse homem, toda a humanidade trouxe o pecado. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Não existe um justo sequer. Porém, por meio de um único homem, aqueles que creem nele serão salvos. Terão esperança de vida e de vida plena, de vida eterna. E muitas das vezes a gente pensa no agora. Eu não estou querendo aqui, como é que eu posso falar, generalizar, mas muitos de nós, é uma triste realidade, não acreditam mais na volta do Senhor Jesus, Rafael. Você sabia disso? Com certeza. Muitos de nós... Nesses tempos, eu estou vendo
um adormecimento que está me deixando estupefato, porque as consciências estão adormecidas, até daqueles que conhecem a palavra. Né? E veem os sinais acontecendo. É óbvio que a gente não está aqui para dizer, Jesus está voltando tal dia, ou daqui a tanto tempo, ou a tribulação vai começar há tanto tempo que a gente estaria marcando a volta dele. A gente está falando isso. Pode vir logo, pode demorar um pouco mais. Mas que parece que está perto, parece. Né? Parece. E Jesus falou para a gente, falou lá para os líderes religiosos, vocês sabem reconhecer o sinal no céu, sabem se tem nuvem, se vai chover ou não vai chover, e não sabem reconhecer os tempos em que vocês vivem. Ou seja, a gente pode olhar os sinais e reconhecer isso, mas parece que o espírito desse mundo, e a gente não pode, ninguém quer dar cartaz para o diabo, eu mesmo não. Eu escrevi meu último livro, A Razão no Inferno, as pessoas acham, vai falar de demônio. Não tem demônio, não. Aquele livro lá é sobre santidade, é sobre caminhar com o Senhor, porque são esses aí que arrasam o inferno. Não é o que fica pesquisando que demônio que demônio que deixou de ser, não. Então as pessoas acabam esquecendo, não é porque a gente não dá cartaz ao diabo, né, como eu estava falando, que a gente não pode, que a gente tem que esquecer ou deve esquecer que o mundo jaz no maligno. Então esse maligno, ele faz os seus planos e amortece, cria um tipo de... Na verdade é o que a Escritura diz, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Não adianta ficar tentando procurar a palavra para o que já está escrito, né? Ele cega o entendimento. As pessoas... E interessante é que cega o entendimento. E você sabe que quando a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, você sabe que esse ouvir aí ele também pode ser traduzido no original com entender, compreender, receber e compreender a palavra de Deus. Então você pode interpretar não, juntar esse versículo de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ouvir e compreender, né? Até porque se fosse só ouvir, um surdo não poderia ser salvo, né? Então é você receber e compreender essa palavra. E o que Satanás faz? O Deus deste século cegou o entendimento, a capacidade de compreender dos incrédulos. E aí, eu acho que é isso que muitas vezes está até separando. É óbvio que o joio do trigo será separado só no fim pelo Senhor, né? Mas é quase como se fosse uma amostra dessa separação. Os tempos de perseguição na história da igreja trouxeram isso. Sempre que a perseguição veio, separou-se, o pessoal costuma dizer aí, né? Os homens das crianças, né? Mas é um ditado aí que o pessoal costuma usar. Porque você vai mostrar nesse tempo, não que você é bom, que você é o santo, mas que você está afirmado em Cristo, né? Mas enfim, mais uma vez, perdoa a interrupção. Vai lá, continua. Não, que isso. Nós estamos aqui nesse Estava falando sobre a volta de Cristo, as pessoas não estão acreditando, né? Na volta de Cristo. E pegando esse gancho que o senhor falou de ouvidos, é isso mesmo. A gente tem que dar ouvidos porque Apocalipse fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí a gente faz aquela analogia. Todo mundo tem ouvido. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo quer dar ouvidos. Nem todo mundo quer ouvir. Nem todo mundo quer praticar. Pegando a analogia lá que eu fiz do médico, né? Eu vou no médico, ele passou lá, vai ter que tomar aqui o omeprazol de 8 em 8 horas. Aí eu vou, não vou tomar um dia sim, um dia não, vai me dar gastrite. Se ele passou de 8 em 8 horas, eu tenho que tomar de 8 em 8 horas, eu tenho que me alimentar uma comida saudável. Então não adianta eu ter ido, entendeu? Não adianta eu ter pego até mesmo a Bíblia e ter lido. Eu tenho que ler, compreender aquela palavra e colocar em prática na minha vida. É isso que vai fazer a diferença na minha vida. Senão eu só escutei, né? Eu não ouvi. Não sejais somente ouvintes, né? Mas praticantes. Né? Exatamente. E o que acontece é o seguinte, a gente tem observado, e nesses tempos, como o senhor mesmo falou, a gente não está aqui para falar que Jesus vai voltar hoje, amanhã, né? Os sinais estão aí, sempre aconteceu sinais, a igreja sempre imaginou a volta de Jesus, a igreja sempre pensou e se preparou, os apóstolos se preparavam porque pensavam que ia ser naquele momento. E isso me faz lembrar do quê? Me faz lembrar daquela parábola das 10 virgens.
né? Existiam 10 virgens. Na verdade, tem gente até que confunde, né? Que se tem a noiva, era 10 virgens, esse noivo tinha 10. Não, aquela ali era damas de honra, né? A gente tem que ver um pouco a analogia do casamento judeu. Era damas de honra. E todas elas tinham uma vasilha, só que teve 5 que o quê? Foram prudentes, foram o quê? Cautelosas, levaram o azeite extra. As outras 5 foram o quê? Nércias. Elas não se cuidaram, né, de levar o quê? O azeite. A lamparina representa a palavra. Tinha até um certo conhecimento da palavra, rapaz. Tinha um certo conhecimento da palavra. Só que a palavra também diz o seguinte, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Se a pessoa ela não buscar Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque os verdadeiros adoradores buscarão a Deus o quê? Em espírito e verdade. Aquela mulher, ela pensava assim, os judeus falam que aqui, que ali, é onde é? Ele falou, não. O verdadeiro adorador não vai ser na Judéia, não vai ser aqui, não vai ser ali. Vai ser me adorar em espírito e verdade. Então, tem pessoas que estão o quê? Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer porque eu não posso ir para a igreja. Por quê? Porque a fé dela estava... Eu não estou aqui proibindo ninguém de ir para a igreja, não, tá? Antes que... Tem que ir para a igreja, tem que se congregar mesmo. Cristo fundou a igreja, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, tem pessoas que estão assim, não estou indo para a igreja e acabou a comunhão dela com Deus. Eu estou adorando esse momento, porque é o momento que eu estou mais lendo a palavra, é o momento que eu estou mais buscando a Deus, é o momento que eu estou mais me relacionando com Deus. Porque o que acontece é o seguinte, a gente não sabe a hora que o noivo vai vir. E aquelas que tinham azeite não puderam dar o azeite para aquelas que não levaram. O que elas tiveram que fazer? Tiveram que comprar o azeite. Em resumo, ficaram do lado de fora. Aí eu entendo o seguinte, se elas eram damas de honra, elas foram escolhidas. Não é qualquer uma que é escolhida para ser dama de honra. É uma pessoa que você tem em consideração. Mas por que 10 foram escolhidas, 5 tiveram a prudência e as outras 5 não tiveram a prudência? A responsabilidade não era do noivo, não. A responsabilidade era de cada noiva. Você, Rafael, todo mundo que está vindo aqui tem uma responsabilidade. A responsabilidade de carregar o azeite. Muitas vezes as pessoas confundem a gente saber que a obra de salvação ela é de Deus, ela é toda de Deus. Nós não temos como nos salvar e nem ajudar Deus a nos salvar. No entanto, a resposta ao que Deus nos fez e colocou diante de nós em seu Filho precisa ser dada por nós, né? Ainda que a fé venha dele também, mas precisa ser dada por nós. Há uma medida aí, até que é um certo mistério, né, onde se divide isso, e a gente não está aqui para entender os mistérios de Deus, mas ao mesmo tempo que a fé vem dele, a salvação vem dele, a responsabilidade é nossa e a escolha também. Né? É exatamente isso que você está dizendo. E é um mistério mesmo, né? Porque a fé é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Só que ele, quando realizou milagres, ele falou, a tua fé te salvou. Então tem que ter um conjunto, né? Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Eu fiz uma analogia, eu coloquei lá no meu canal uma analogia do seguinte, que até um pastor depois falou, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Você é pai, eu sou pai. Nós tendo condições, nós vamos pagar o melhor colégio para o nosso filho. Correto? Se a gente pudesse mandar ele lá para os Estados Unidos, para a faculdade, a gente ia mandar para a melhor faculdade dos Estados Unidos. Para ele aprender, para ele ter um conhecimento e poder ser alguém reconhecido como uma pessoa, como um doutor, né? Enfim. Porém, se eu paguei lá para ele estudar, só que o moleque não quer nada, Rafael. Ele não quer estudar, já está tudo pago. Material,
transporte, roupa, tudo que você pode imaginar, tá tudo pago. Só que ele não quer estudar. Ele vai ter o diploma dele? Se ele falta, se ele não faz, se ele é displicente? Ah, mas já está tudo pago. Não vai. Trazendo isso para a fé. Jesus se deu na cruz do Calvário, a fim que todo homem o quê? Seja salvo e tenha um conhecimento da verdade. Porém, ele plantou uma fé no coração de cada um. Mas se essa fé for uma fé teórica, porque todo mundo fala que crê em Deus, a grande maioria fala que crê em Deus. Ah, eu não creio em Deus, eu creio numa força, num poder, existe um ser, né? As pessoas mudam o nome de Deus, né? Fala uma força, uma energia, não sei, né? Mas todo mundo tem uma certa crença que existe alguém, um ser, um poder, alguma coisa poderosa que criou o universo. Só que essa fé ela não pode salvar. A única fé que pode salvar é a fé no Senhor Jesus Cristo. É crer que ele nasceu de uma virgem, que ele cresceu, viveu entre nós, pecadores, porém não teve pecado. Ele pagou a dívida do pecado na cruz, levando o seu, o pecado de toda a humanidade, e morreu. Porém, ressuscitou. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele mesmo falou que ele deu a vida dele e ele reaveu a vida dele. E ele venceu a morte. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Aí que está o mistério. Que as pessoas falam assim, ah, todos são filhos de Deus. Não. Está escrito lá que não. Todos quanto receberam quem? A Jesus, se tornaram filhos de Deus. A saber, verdade, aí tem até uma coisa interessante, desculpa até te interromper, é que a Escritura, na verdade, quando se... Eu costumo dizer assim, todos são filhos de Deus? Eu digo, depende de como você vê, né? São e não são. Porque, por exemplo, se você pegar a parábola do filho pródigo, ali Jesus não está falando de alguém que foi cristão ou que servia a Deus e se afastou. Ele está falando de quem está perdido mesmo, de quem no início lá, na verdade eram os mestres da lei que estavam falando com ele lá, os fariseus, né? Que um dia lá os seus antepassados conheceram, mas eles se desviaram, eles saíram fora, né? E nesse sentido, todos são pródigos, todos são filhos afastados, né? Foram criados por Deus e se afastaram por seus próprios caminhos. Só que muita gente usa isso, então eu sou filho de Deus, porque se o filho pródigo se aplica para mim, estou fazendo aqui a réplica dessa questão, né? Se o filho pródigo se aplica para mim, eu sou filho de Deus. Só que, na verdade, eles confundem com a filiação em Cristo, que foi firmada teologicamente por Paulo, principalmente, né? Aquela filiação ali, aqueles que foram adotados, aqueles que eram inimigos. Olha como é forte isso que o Senhor fala na sua palavra, que eram inimigos de Deus, né? que estavam contra ele, como Paulo escreve em Efésios lá, né? A sua maneira de viver ofendia Deus. E você passou a ser filho. E essa filiação é a participação na ceia, né? Quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, na verdade a melhor tradução para isso, creio eu, há muitos lugares de habitação, que faz referência ao patriarcado antigo, né? Ou então até da época de Jesus mesmo. A casa do pai era construída e conforme os filhos iam casando, eles iam construindo tendas em volta ou aumentando um cômodo, se fosse de alvenaria, de pedra, aumentando um cômodo e ficava uma área de convivência no meio e cada filho que se casava colocava um cômodo em volta e estava todo mundo na casa do pai, ou seja, só morava ali o filho. Né? Então, uma coisa é se você faz a analogia de ser criado de ter sido gerado por Deus lá na criação, beleza, todo mundo pode ser filho de Deus pródigo, né? Todos se desviaram, todos esses filhos se desviaram, não sobrou nenhum. Você vê lá que nem o pródigo e nem o que estava em casa estava amando o pai. Aí o que estava em casa simboliza os religiosos, né? Mas ele estava com inveja, ele não ficou feliz com a volta do irmão dele, né? Não ficou. Pois é, mas o filho
o filho adotado, o filho que hoje é família de Deus, é corpo de Cristo, que é o irmão mais, que são os irmãos mais novos de Cristo, né? Que a aplicação bíblica é essa. Isso aí é completamente diferente. Esse filho não são todos. Esses filhos são só esses que você estava citando no versículo. Termina de citar o versículo aí, que é onde se aplica ele. Deu-lhes o poder de serem feitos. De serem feitos filhos de Deus, os que não nasceram da carne nem do sangue. Exatamente. Engraçado que essa foi uma resposta que ele deu a um mestre da lei, né? A Nicodemos, né? Exatamente. E esse daí é para quem é a promessa, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? E eu vou preparar-vos lugar. Ou seja, construir o seu cômodo. Muitas vezes a gente tem uma ideia mental dessa passagem de um monte de casa no céu, né? As ruas celestiais cheias de mansões celestiais. Não possa ser, não. Mas essa passagem me dá mais a ideia da casa do pai, né? Aquela área de convivência e os filhos morando em volta. Não tem sol, não tem lua, não precisa de dia nem de noite, porque o pai ilumina tudo, ele é tudo em todos, e estão na casa do pai. Esses são os filhos. Amém. Graças a Deus. Pai, eu vou deixar o senhor falar também, senão o senhor fala, né? Mas eu estou falando, já não consigo não. Eu vou. E deixa eu ver até quanto tempo tem, que parece que tem limite de 1 hora aí, né? Bom, acho que o Instagram não notificou muito, não. Acho que talvez eu vou fazer a próxima no meu Instagram mesmo, que aqui no Ministério não sei o que houve. Mas você que está aí online com a gente, quiser deixar alguma pergunta, se quiser perguntar alguma coisa, a gente responde aqui, não tem problema não. Enquanto isso, a gente vai continuar conversando aqui. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que o senhor me apresentou, melhor dizendo, e eu não sei se tem pessoas que... Creio que sim, porque está no canal do senhor, né? Mas o pastor Rafael, além de pastor, é escritor, né? Ele está com um novo livro, né? Arrasando o Inferno, né, pastor? Fala um pouquinho dessa nova obra aí do senhor. Na verdade, é o meu 4º livro publicado, né? Uma mosca aqui. 4 livros publicados. 4º livro publicado. E, na verdade, ele foi lançado, mas não foi, né? Porque, principalmente, a gente é convidado para muitas igrejas. A gente faz o lançamento com eventos em igrejas, só que já está tudo fechado. Então, a gente vende pela internet também, né? Mas a venda pela internet não é o suficiente para manter o ministério. Porque, pela graça de Deus, não por nada em mim, porque eu não tenho nada, eu tenho vendido bastante livro e o sustento do Ministério Muros do Evangelho, 90%, são dos meus direitos autorais, que eu dou 100%. Tenho doado 100% sempre, ou seja, o que eu vendo de livro não vem para minha mão, né? Vai para o Ministério, para pagar as contas do Ministério. O Ministério, depois que paga tudo, me dá uma ajuda de custo. É assim que funciona. E agora a gente tem vendido muito pouco, né? Não porque tem vendido pouco, na verdade, está vendendo bem na internet. Só que a gente vendia muito nas agendas, em igrejas. Não só esse livro, tem os livros anteriores, Quando Só Quero Desistir, Dentro da Igreja Longe de Deus, fala muito do que a gente conversou aqui, né? E a Ficção Aniquilação, que foi o primeiro volume da trilogia. Mas, enfim, eu tenho tentado. Deus me colocou quase que num retiro aqui, né? Que eu moro aqui em Maricá, aqui, um pouco mais distante. Rapaz, eu vi, o senhor fez um vídeo aí tava mostrando lá, né, a paisagem. Eu falei, rapaz, que paz, que calma. Você precisa vir visitar a gente aqui um dia, depois de passar esse negócio todo aí. A gente vai sim. A gente vai sim, com prazer. Então os livros estão aí, cara. E Deus falou para mim, eu sentia muita falta de pregar, né? E aí o pastor Luciano passou a estar mais na congregação, né? Acompanhando as pessoas. E eu, antes de começar essa pandemia aí, eu estava indo uma vez por mês, né? Na congregação, um domingo por mês, eu ia e nos outros eu ficava aqui porque realmente escrever dá muito trabalho e fazia por aqui mesmo minha busca, meu culto doméstico, enfim. Só que o que estava acontecendo, porque antes, na verdade, eu tinha tido uma doença, né? Eu conto aí sobre essa doença no livro Quando Só Quero Desistir e no livro A Razão do Inferno. Lá eu conto tudo direitinho, aqui eu não vou falar, senão não vai ter nem tempo. Tem 1 hora de limite. E o Senhor, graças a Deus, me curou disso. E aí eu estava voltando gradualmente a ir à igreja, só que veio essa pandemia, né?
E aí eu não pude mais ir. Mas olha só que engraçado. Agora eu prego todo domingo. Bacana. A igreja estava aberta, eu estava doente, não podia ir, depois estava escrevendo, ia um domingo por mês e eu senti uma falta de pregar. Agora eu prego todo domingo, pela live. O Luciano perdeu a vez. Posso pegar um gancho aí sobre o senhor falou que o senhor foi curado? Sim, claro. Eu não sabia na época que o senhor estava doente. Aí a gente tem um amigo, né, em comum, né? Não vou falar o nome dele não, mas eu acho que já sabe quem é, né? Ele me ligou, rapaz, de noite, desesperado, em plantos. Aí, porque o pastor Rafael tá assim, tá com aquilo, tá com não sei o que lá. Eu, Evandro! Falei o nome. É, falou. Eu Tá falei, igual um rapaz, meme que tem aí que não vai falar o nome e depois fala. eu falei, rapaz, ele serve a quem, rapaz? Aí ele é Deus. Eu falei, se Deus quiser, Deus vai curar ele. Se Deus não quiser, Deus não... vai levar ele. Ele serve a Deus, rapaz. Calma, por que esse desespero? O que Paulo disse? O viver é Cristo, morrer é lucro. Aí ele, é mesmo, né? Eu falei, não, vamos orar por ele. Aí eu falei, meu pai, aquele homem chegou o senhor e falou, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. O senhor falou, eu quero. Se o senhor quiser, o senhor cura ele. Se o senhor não quiser, o senhor vai levar ele. Mas que seja para a glória do Senhor. E depois de um determinado tempo, o senhor foi, deu esse testemunho aí, ele me falou, eu falei, aí, viu, você ficou todo... Pô, cara, tem que crer, rapaz, tem que crer, tem que confiar, cara. O nosso Deus, ele é tremendo. Entendeu? Mas se acontecesse o pior, eu ia ter a plena convicção que você estaria, que nem o pessoal fala, passou dessa para melhor. Com certeza, muito melhor. Entendeu? Então, assim, Eu ia não até tem. pedir, ó, por favor, não ore para eu ressuscitar, não, hein? A não ser que seja para muita gente se converter. Aí tudo bem. O rapaz, uma vez eu estava falando isso com a minha esposa, eu falei assim, rapaz, tem coisas que são mistério mesmo, né? Pô, Lázaro tava lá no céu. Pô, Jesus foi ressuscitar Lázaro para vir de novo para a terra, rapaz. Eu falei, mas é mistério, né? Mas aquilo ali foi um propósito, né? Foi. É, com certeza. Mas pode deixar que, graças a Deus, não precisou e não vai precisar ser feita essa oração, não. É, Pelo, mas pelo... enfim, aí, completando meu raciocínio sobre os livros que você perguntou, é isso. A gente tem aí qualquer canal que qualquer pessoa que procurar no Google Muros do Evangelho vai achar no nosso site, nos canais que a gente vende os livros. E a gente pede muito que as pessoas orem por nós, né? Porque a gente E o crê que o envio é Senhor gratuito pelo SEDEX, não é isso, pastor? é gratuito pelo correio, exatamente. Todos os livros. Na verdade, se comprar dois já tem um desconto, se comprar três tem um desconto, se comprar todos os quatro é quase 25% de desconto e frete grátis. Mas eu não sei os valores aqui. Confesso que eu fico aqui escrevendo aqui. Preço, até na hora eu converso ali com o Luciano, mas depois eu já me esqueço de tudo. Né? Eu fico muito concentrado. E eu estava falando o seguinte: Deus falou para mim, me botou na frente do meu notebook. Tava lá, senta aí, Rafael. Não foi audível, né? Mas é que o nosso coração sabe quando ele está falando. Tá vendo aí? Escreve. Tá aí o seu púlpito. Ó. Escreve que você vai chegar muito mais longe do que você estava chegando, pregando lá no ministério que eu te dei, que é a igreja local lá do Muros do Evangelho, você conhece onde é. Não diminuindo, muito pelo contrário, eu amo todos os irmãos de lá. Estou com saudade de vê-los novamente. E é muito importante congregar-se, né, fisicamente, quando possível. Mas ele me deu esse propósito, né? O seu púlpito é esse. Eu tenho tentado fazer o que o glorifique, sabe, meu amigo? Eu tenho a cada dia visto como o que me dá alegria, o que eu acho que me dá alegria, não é o que me dá alegria. O que me dá alegria é o que glorifica o meu Pai. É o que glorifica o meu Deus. Pai, você está dizendo então que você não gosta de ficar com a sua família, de passear, enfim, de se divertir. Não é isso. Eu me alegro, só que eu me alegro nisso porque eu estou com a minha família, eu estou na minha família que foi formada por Deus, com meus filhos, e isso está glorificando a Deus. Então, na verdade, eu me alegro com eles, mas, e voltando a alegrai-vos, né?
eu me alegro porque isso glorifica o Senhor. O que quer que você faça, você que está ouvindo aí, glorifica a Deus. Você pode, se a sua igreja tiver um momento de testemunho lá, você pode pegar um microfone, subir no púlpito e dizer: eu fiz isso, isso e isso para a glória de Deus. Se o que você faz, você pode dizer isso, faça e fique feliz com o que você está fazendo. Agora, se não, você está fazendo uma coisa... Enfim, não tá. Aqui a gente vai entrar em outro assunto. Mas se não for assim, aí é bom ter cuidado. Eu estou falando aqui de entrar em outro assunto porque eu acho que tem limite de 1 hora e falta 5 minutos para a gente. No meu falta 2 aqui, 11h58, não sei, né? Não sei se derruba. Será que alguém quer fazer alguma pergunta, pastor? Eu não sei, acho que se passou alguma pergunta aqui, eu não vi, mas acho que não. Minha tela está travada aqui, com uma... Deixa eu ver aqui. A Cássia está do meu lado aqui, ela cuida do ministério, inclusive até o celular dela aqui que eu estou usando. Mas ela disse que alguém fez pergunta, mas você me desculpe, meu irmão, minha irmã, porque a gente estava conversando aqui e não viu a sua pergunta e eu acho que a gente nem consegue passar aqui. Deixa eu ver aqui se alguém... Acho que não vai dar tempo de eu encontrar aqui. Enfim, se você estiver online aí ainda e quiser refazer a pergunta, a gente responde. Se não, você manda depois aqui pelo... Então, as perguntas que são meio engraçadas, né? Uma vez me perguntaram qual era a marca de Caim. Eu falei: ih, rapaz. Aí... Qual é o espinho da carne de Paulo? Aí precisa fazer uma live no Facebook daquelas sem limite para poder conversar bastante, ouvir as opiniões teológicas dignas de respeito. Pois é. Mas enfim, mas tem muita gente que tem algumas dúvidas mais simples, né? Meu amigo, olha, foi um prazer, viu? Conversar com você, te ver. Manda um grande abraço aí para a família, para os filhos, para todo mundo. E espero que tenhamos oportunidade de você fazer uma visita a nós aqui, passar um dia com a gente aqui. Se Cristo não voltar antes, né? Se as coisas não apertarem antes e a gente for se ver na casa do Pai, lá onde tem muitas moradas, aí a gente se encontra por lá. Se não, se for possível que a gente venha, que você possa vir aqui. E eu estou muito feliz de falar com você, muito feliz de ver que você está firmado numa fé conforme as Escrituras, isso me deixa muito feliz. E mais uma vez eu te agradeço por participar aqui, por estar sempre acompanhando a gente aí. Olha, eu nem acreditei, hein? Quando o senhor me chamou, eu falei com uns amigos e tudo, aí o pessoal: é mesmo? Eu falei: eu falei: rapaz, tô nervoso, tô aqui ansioso, mas vamos lá. Enfim, e essa live aqui vai ficar gravada, né? Acho que fica gravada por 24 horas. Fica gravada por 24 horas no Instagram, só que eu vou salvar ela e eu vou colocar lá no canal do Muros do Evangelho no YouTube, tá? E também vou passar para você colocar no seu canal lá. Qual é o canal? O canal é @Luciano Vinhais, né? Lá no Instagram. E no YouTube tem canal? Não, eu coloquei um vídeo só, mas depois não coloquei mais não. Não tem seguidor. Então o pessoal vai ter que assistir por aqui mesmo, né? Então, beleza. E se quiser assistir tudo depois, vai lá no canal Muros do Evangelho, que eu vou botar o vídeo lá com a gravação toda aqui. Aí eu te passo o link para mandar para alguém. Meu amigo, um grande beijo para você. Fique com Deus. Muito obrigado. E que esperemos o nosso Senhor. Enquanto isso, não larguemos o arado, né? Porque não adianta também ficar só esperando, sentado sem fazer nada, enquanto o trabalho é muito, os trabalhadores são poucos. É verdade. Fica na paz. Agradecer a todo mundo que entrou aí. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.